versículo, meninas, escolhido hoje, na leitura de hoje, Lucas 18, é o versículo 7, que diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então, meninas, esse versículo aqui, contextualizando, Jesus está relatando uma parábola, a parábola da viúva persistente. E nesse relato, Jesus conta que em uma certa cidade existia um juiz que não temia a Deus e que não importava com os homens, não se importava com as pessoas. Mas também existia uma certa viúva que importunava esse juiz, que todos os dias, constantemente, ia até esse juiz suplicar para que ele fizesse justiça em relação aos seus adversários. E o texto conta que, de tanto essa mulher insistir, aquele juiz que não se importava com as pessoas, ele atendeu essa mulher. E ele diz, essa mulher, ela me importuna tanto, ela já está me aborrecendo. Então eu vou fazer justiça por ela. E aí vem o versículo-chave que nós lemos. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Acaso o seu Pai, que te ama, que se importa com você, não fará justiça? Não atenderá o seu clamor? Não atenderá a sua oração? Minha irmã, eu não sei quais são as suas metas do ano de 2025. Quais são as áreas da sua vida que você estabeleceu como objetivos, como metas que você quer potencializar, que você quer desenvolver, que você quer melhorar. Mas eu vou te dar um conselho, que a oração, que a comunicação com seu Pai seja a prioridade, seja a principal meta, porque essa chave poderosa, ela tem o potencial, ela tem o poder de abrir outras portas, outras janelas em todas as áreas da sua vida. A oração é a chave da vitória, da resposta, do discernimento, do confronto, do consolo, de tudo que você precisa, da sabedoria que você precisa para tomar decisões assertivas nesse ano de 2025. Que a oração seja a sua principal meta. Orar mais, ser persistente como essa mulher aqui, essa mulher que convenceu, que dobrou um juiz, um homem que não temia a Deus e que não se importava com as pessoas, mas a persistência, a perseverança dessa viúva fez com que ele atendesse o pedido. E o nosso Pai que está no céu, que nos ama, que se importa conosco. Em outro texto, tem um exemplo de oração perseverante. E essa oração perseverante foi ao Pai, um clamor ao Pai. Daniel 10, que fala que Daniel ele teve uma visão e ele começa a clamar o Senhor para entender aquela visão, para compreender, para ter o discernimento daquilo que ele tinha visto. E a palavra do Senhor diz que ele começa a clamar, ele começa a orar, a suplicar ao seu Deus, ao seu Pai do céu, a resposta que ele tanto precisava. E a palavra do Senhor diz que ele ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando chega no 21º dia, 21 dias, o anjo, ele aparece para Daniel e diz o seguinte: meninas, todas as vezes que eu leio esse texto, essa frase, isso que o anjo fala para Daniel, impacta o meu coração e enche o meu coração de fé. O anjo diz para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, a clamar, a buscar por uma resposta, eu fui enviado. Vocês estão entendendo, meninas? Desde o primeiro dia que você se coloca diante do Senhor para buscar, para clamar em oração, em comunicação com Ele por uma resposta, o Senhor, Ele envia a resposta. Às vezes, não vai ser como você criou uma expectativa,
como você deseja. Talvez a resposta do Senhor vai ser um não para você. Talvez a resposta vai ser um espere. Talvez a resposta para a circunstância, para a situação, será algo totalmente diferente do que você idealizou. Mas Ele envia a resposta, porque Ele é fiel. Esse versículo aqui, ele deixa essa evidência. Acaso Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele? E o anjo diz para Daniel: desde o primeiro dia eu fui enviado. Porém, o anjo diz para Daniel que enfrentou uma guerra, que o príncipe da Pérsia, o inimigo da minha alma e da sua alma, a partir do momento que você começa a clamar o Senhor, Ele se levanta com a guerra no mundo espiritual para que a sua resposta não chegue até você, para impedir aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, em estabelecer aquilo que você está pedindo, em estabelecer os planos dele, os propósitos dele, através da sua ação, através da sua atitude de clamar e de orar ao Senhor. Então, mulher, não desista. Assim como Daniel enfrentou uma luta no mundo espiritual e ele não estava enxergando, mas assim como a perseverança, a oração perseverante de Daniel e a oração perseverante dessa mulher moveu o céu para que tanto ele quanto ela obtivesse a resposta, você também vai obter a sua resposta. O seu clamor será atendido. Eu repito, talvez a resposta não seja que você esteja almejando, que você esteja idealizando. Talvez você começou a orar e o ambiente continua totalmente desfavorável. Talvez quando você começa a clamar, a orar, você será exposta ainda mais a situações, a circunstâncias que vêm para provar a sua fé. Mas não desista, mulher. Continue orando, que a oração, que a comunicação com o Senhor, com o Pai, seja a sua principal meta de 2025. Então, mulher, vamos orar mais, vamos orar de forma mais perseverante. Não permita que a desistência que vai bater na sua porta, não permita que ela te paralise. Não permita que o medo te paralise, porque o medo também vai bater na porta. O medo vai te fazer olhar para a circunstância desfavorável e vai fazer olhar para você mesmo, para você pensar: quem sou eu? Como o Senhor vai atender uma pessoa tão improvável? Ou uma oração, ou um pedido tão improvável? Ele se importa com tudo que diz respeito a você. Ele se importa com todas as áreas da sua vida. Então, mulher, não desista. Continue batendo na porta. No nome de Jesus, continue clamando ao seu Pai que está no céu. E o seu Pai que te vê no secreto, ele irá te atender de acordo com a vontade perfeita, agradável dele para a sua vida. Amém? Então, não desista, mulher, que a oração persistente, constante e incessante seja a sua principal meta e objetivo nesse ano de 2025. E eu tenho certeza absoluta que você viverá o extraordinário de Deus para a sua vida. Amém?